Idade da Pedra, o homem primitivo já realizava danças, e isso se registra através das pinturas rupestres. Nas eras paleolíticas e mesolíticas, a dança estava ligada e relacionada à sobrevivência. As danças eram usadas como rituais para impedir que eventos naturais prejudicassem certas atividades. No período neolítico, as danças tinham como funções contribuir com os rituais e oferendas, festejando a terra e o preparo para o plantio. As danças milenares tinham como objetivo homenagear aos deuses. Na Idade Média, a dança se contradisse, a religião se tornou autoridade constituída e as danças foram proibidas, pois era vinculada ao pecado. Nos séculos XI e XII, o período foi marcado pela peste negra. As pessoas dançavam para espantar a morte. Assim como a raça humana tem evoluído, a dança também tem passado por um processo de evolução e desenvolvimento. Nos séculos XIII e XIV, artistas ensinavam à nobreza uma dança lenta chamada Boss Dance, devido a seus trajes enormes e pesados. Entre as danças executadas pela corte está a Polonaise, originada das danças de camponeses poloneses que dançavam em igrejas e que mais tarde, no século XIX, foi introduzida em alguns balés. Nos séculos XV e XVI, as danças se desenvolvem na Itália, nos palácios da família Médici. Nas festas do palácio eram apresentados espetáculos chamados de triunfos, simbolizavam riqueza e poder. Em 1459, em uma festa de casamento, foi apresentado o primeiro triunfo considerado balé. Em 1500, no Carnaval de Veneza, foi encenado um dos triunfos mais suntuosos, no qual os dançarinos usavam máscaras bordadas com fios de ouro e pedras preciosas, leques de plumas e mantos de seda adamascada. Em 1548, o espetáculo era uma mistura de canto, dança e poesia, constituía um passatempo para o rei e a corte. Em 1581, o primeiro balé da corte, intitulado de Le Ballet Comique de la Reine, o balé cômico da rainha, neste caso o termo cômico deve ser entendido no sentido de dramaturgia de uma comédia, e foi um grande espetáculo. A dança nessa época era quase exclusivamente masculina, mas nesse balé começou a haver a participação de algumas damas da corte, formando o que se pode chamar de primeiro corpo de baile, que é um grupo de bailarinas que realizam movimentos iguais. Em 1653, o rei Luís XIV proporcionou um grande desenvolvimento para a dança, criando vários personagens para si próprio, como deuses e heróis. Em 1661, Luís XIV fundou a Académie Royale de la Danse. A chamada comédia-balé veio para substituir o balé da corte. Em 1669 a 1700, a dança saiu dos salões palacianos e chegou aos palcos dos teatros, ainda como mera coadjuvante de alguns trechos de óperas. Esses espetáculos marcaram o início de seu desenvolvimento e de sua autonomia como arte. O movimento assinalou a presença de coreógrafos e teóricos de dança, que passaram a ensinar em academias abertas a alunos de todas as classes sociais. A exigência de uma técnica refinada para um profissional da dança fez com que Pierre Belchamp, músico e coreógrafo da Académie Royale de la Musique et de la Danse, criasse as 5 posições básicas de pés para balé. No século XVIII, o balé nasceu da união das acrobacias, dos profissionais e da leveza e graça da dança das festas da aristocracia. Assim, ao longo dos séculos, a dança foi se desenvolvendo cada vez mais, através de nomes famosos que a introduziu em diversos lugares e regiões de todo o mundo.
Na Rússia, na Escola Imperial de Dança do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, grandes mestres como o francês Marius Petipa e o italiano Enrico Cecchite encontraram um campo fértil para seus ensinamentos. Na década de 1890, Petipa montou 3 grandes balés sob a partitura de Piotr Ilyich Tchaikovsky, que são remontados até hoje, que são A Bela Adormecida no Bosque, O Quebra-Nozes e O Lago dos Cisnes. Em 1900, o bailarino e coreógrafo Mikhail Foulkin aderiu às ideias de Noverre, que defendia a fusão harmoniosa das artes, música, pintura e artes plásticas, criando em 1904, com a música de Camille Saint-Saëns, o solo A Morte do Cisne, que a bailarina Anna Pavlova imortalizou. No século XX, a dança busca novas formas. O apego aos códigos clássicos são remanejados de acordo com o gosto da época, e a contestação das antigas propostas através da dança moderna e contemporânea. As pesquisas de François Delsarte influenciaram diretamente os trabalhos dos dançarinos modernos, como Isadora Duncan, Ruth St. Denis e Ted Shaw. Nomes estes os quais executaram a dança com tamanha perfeição. A dança moderna se desenvolveu através de Duncan e Full, que fizeram sucesso principalmente na Europa. Ruth St. Denis e seu companheiro Ted Shaw criaram uma escola de dança na qual se formaram os primeiros grandes mestres da dança moderna nos Estados Unidos. Muitos modernos mantiveram as estruturas formais estabelecidas pelo balé clássico, porém, alguns foram em direção a uma técnica de dança mais livre, não seguindo uma determinada técnica e conquistando maior liberdade para a escolha dos movimentos. A dança neoclássica expoente se desenvolve ainda mais em 1920, quando a bailarina e coreógrafa Marie Rambert fundou em Londres sua própria companhia. Seus bailarinos e coreógrafos alimentaram o Royal Ballet, criado em 1956 por Ninet de Valois para a rainha Elizabeth II. Em 1933, o coreógrafo russo George Balanchine, que havia trabalhado com Jack Gillespie, viaja para os Estados Unidos e funda a escola de bailado americana que culminou no New York City Ballet. Em 1948, sua primeira coreografia foi Sirená, e seu trabalho é reconhecido com a criação do New York City Ballet, companhia oficial convencionada pela prefeitura dessa cidade, que era alimentado com os bailarinos da escola de Balanchine. Na década de 1960, na Alemanha do pós-Segunda Guerra Mundial, as cidades destruídas pelos bombardeios começavam a reconstruir seus teatros e uma atividade coreográfica se desenvolve ao mesmo tempo em que surge o chamado milagre econômico alemão. Em 1961, para a modernização do balé na Alemanha, são recrutados coreógrafos de outros países, como o africano radicalizado na Inglaterra, John Cronk, que toma a dianteira do balé de Stuttgart. A dança contemporânea não impõe modelos rígidos. Os corpos dos artistas não têm um padrão pré-estabelecido. São gordos, magros, altos, baixos e de diferentes etnias. A maioria desses trabalhos incorpora novos movimentos, e não mais os movimentos convencionais do balé ou das técnicas de dança moderna. Surge um novo estilo, fora dos parâmetros antigos, nos quais acontecimentos se sucedem linearmente. Agora, a narrativa é fragmentada. A dança contemporânea proporciona liberdade à criação de novos movimentos. Não há obrigatoriedade da narrativa na coreografia. A coreografia é construída independentemente da música. A dança contemporânea é um modo de pensar a dança.